Glauco Matoso. O que é Poesia Marginal 1 edição 1981 2 edição de 779.160 11.528. Copyright Glauco Matoso FC, 0 graus. Capa, C cedilha maiúsculo Z, 123, antigo 27, artistas gráficos. Caricaturas, Emílio Damiani. Revisão, José Andrade. Ponto de interrogação 6. Ponto de interrogação, J Libras mais de 9. Editora Brasiliense S.A. 01223R General Jardim, 160 São Paulo, Brasil. Introdução. Você provavelmente já se acostumou a ouvir a palavra marginal usada para xingar maconheiros e trombadinhas, ou então para designar algumas avenidas que contornam a cidade de São Paulo. Mas quando HNR cifrão C cedilha terno é aplicado a poetas e poesia, torna-se um rótulo confuso. É natural que desperte indagações do tipo: como um poeta pode ser marginal? Existe uma poesia marginal? Marginal é o poeta ou a poesia? E por aí afora. Este livro é uma tentativa de responder a mais geral e abrangente dessas perguntas. A palavra marginal, sozinha, não explica muito. Veio emprestada das ciências sociais, onde era apenas um termo técnico para especificar o indivíduo que vive entre duas culturas em conflito, ou que, tendo se libertado de uma cultura, não se integrou de todo em outra, ficando à margem das LOJCI com acento agudo VCXTR+JI. 8 Civic GLOC graus. 2. Cultura, no caso, não significa grau de conhecimento, e sim padrão de comportamento social. Foi esse sentido, de elemento não integrado, que passou da sociologia para o linguajar comum. Um delinquente, um indigente, e mesmo qualquer representante de uma minoria discriminada foram classificados de marginais. Tudo que não se inclua J-se num padrão estabelece de que fique sendo a marginal, cabelo comprido, sexo livre, gibi, gíria, rock, droga e outras bandeiras recentes que tipificam um fenômeno de rebeldia das novas gerações ocidentais denominado justamente, no frauto, tratados de arte, toda obra e todo antutontleu e não se enquadram nos padrões usuais de criação, apresentação ou veiculação seriam também marginais, inclusive a poesia e o poeta. Na verdade, marginal é simplesmente o adjetivo mais usado e conhecido para qualificar o trabalho de determinados artistas, também chamados independentes ou alternativos, por comparação com a imprensa nanica, teoricamente autônoma em relação à grande imprensa e contestadora em relação ao sistema. Dizer que um poeta é marginal equivale a chamá-lo ainda de sórdido e maldito, por causa da noção de antissocial, mas esses adjetivos zicam mais como eloquio porque viraram sinônimos de alternativo e independente. Ou seja, o sentido deixa de ser pejorativo e se inverte a favor de quem recebe o rótulo, muito embora alguns dos assim chamados prefiram outros rótulos. O que é poesia marginal 9? Ou não aceitem nenhum? À primeira vista, essa inversão de valores e outras formas de não enquadramento serviriam como ponto de partida para tentarmos entender o que pode ser chamado de poesia marginal, quem pode ser chamado de poeta marginal e por que nem todos estão de acordo com essa maneira de chamar. Fiquemos com o rótulo mais colado, ainda que provisoriamente. E vamos, por partes, testar a margem de que estão esses poetas e essa poesia, do ponto de vista da perspectiva histórica, da proposta artística, da conjuntura política, do contexto cultural e dos exogeníacos megiste. Antes de tudo, veremos que, se a palavra marginal explica pouco, a palavra poesia também não significa algo definido. No final, você concluirá se existe uma característica que possa ser conceituada como marginalidade, se tal conceito representaria uma subversão daquilo que comumente se entende por poesia, ou se essa história toda não passaria de mais um equívoco. Poesia tem que ter R estrela. Zero Parnasiano Olavo Bilac tem um soneto famoso chamado Ouvir Estrelas, e fez vários outros sobre o mesmo tema, reunidos sob o título de Via Láctea. O modernista Manuel Bandeira tem 2 livros com estrela no título.
Até o concreto Haroldo de Campos batizou de Xadrez de Estrelas sua antologia. São inúmeras as obras poéticas com nomes estrelados: Lume de Estrelas, Estrela Solitária, A Estrela Azul, Restos e Estrelas e Fraturas. Os dois poemas mais citados e recitados do romantismo brasileiro não passam sem falar de estrelas. Em minha terra, Gonçalves Dias diz que nosso céu tem mais estrelas, e em meus 8 anos Casimiro de Abreu fala no céu bordado de estrelas. Castro Alves também não escapa, e pergunta a Deus em que mundo, em que estrela tu te escondes. Há estrelas no simbolista Cruz e Souza. O que é poesia marginal li? R. no antropofágico Azuelo de Andrade. Durante muito tempo, 9 entre 10 poetas brasileiros usaram estrelas em seus poemas, mas houve alguém que não quis usar. Hoje talvez seja o contrário, mas sempre haverá quem queira. Tudo isso serve de exemplo para levantar uma questão geral: existe algum ingrediente básico ou alguma receita que faça com que a poesia seja sempre poética? Por outras palavras, a poesia depende essencialmente do que se fala, de como se fala, da própria fala, ou não depende de nada? É fundamental colocar uma pergunta dessa ordem, porque as propostas mais renovadoras que marcaram a história da literatura partiram de um questionamento do conceito de poesia. Ao que parece, a maioria dos poetas, dos mais bonzinhos aos mais mal comportados, leva a poesia a sério, quer se trate de defendê-la ou de combatê-la. O engraçado é que pouquíssimos chegam a uma conclusão sobre o que entendem por poesia. O mesmo ocorre com o chamado público leitor. Se não vejamos. Se você disser que poesia é tudo aquilo que não é prosa, os professores de literatura vão lhe demonstrar que existe um estilo poético denominado prosaico e outro conhecido como prosa poética. Se você disser que poesia é rima, surgem aqueles que defendem o verso branco moderno e lembram que na antiguidade a rima era praticamente desconhecida, ou seja, é coisa da Idade Média. Poesia tem que ter R estrela. Zero Parnasiano Olavo Bilac tem um soneto famoso chamado Ouvir Estrelas, e fez vários outros sobre o mesmo tema, reunidos sob o título de Via Láctea. O modernista Manuel Bandeira tem 2 livros com estrela no título. Até o concreto Haroldo de Campos batizou de Xadrez de Estrelas sua antologia. São inúmeras as obras poéticas com nomes estrelados: Lume de Estrelas, Estrela Solitária, A Estrela Azul, Restos e Estrelas e Fraturas. Os 2 poemas mais citados e recitados do romantismo brasileiro não passam sem falar de estrelas. Em minha terra, Gonçalves Dias diz que nosso céu tem mais estrelas, e em meus 8 anos Casimiro de Abreu fala no céu bordado de estrelas. Castro Alves também não escapa, e pergunta a Deus em que mundo, em que estrela tu te escondes. Há estrelas no simbolista Cruz e Souza. O que é poesia marginal 1? F. no antropofágico Azuelo de Andrade. Durante muito tempo, 9 entre 10 poetas brasileiros usaram estrelas em seus poemas, mas houve alguém que não quis usar. Hoje talvez seja o contrário, mas sempre haverá quem queira. Tudo isso serve de exemplo para levantar uma questão geral: existe algum ingrediente básico ou alguma receita que faça com que a poesia seja sempre poética? Por outras palavras, a poesia depende essencialmente do que se fala, de como se fala, da própria fala, ou não depende de nada? É fundamental colocar uma pergunta dessa ordem, porque as propostas mais renovadoras que marcaram a história da literatura partiram de um questionamento do conceito de poesia. Ao que parece, a maioria dos poetas, dos mais bonzinhos aos mais mal comportados, leva a poesia a sério, quer se trate de defendê-la ou de combatê-la. O engraçado é que pouquíssimos chegam a uma conclusão sobre o que entendem por poesia. O mesmo ocorre com o chamado público leitor. Se não vejamos. Se você disser que poesia é tudo aquilo que não é prosa, os professores de literatura vão lhe demonstrar que existe um estilo poético denominado prosaico e outro conhecido como prosa poética. Se você disser que poesia é rima, surgem aqueles que defendem o verso branco moderno e lembram, na antiguidade a rima era praticamente desconhecida, ou seja, é coisa da Idade Média. Ponto de exclamação em verso 2 Glauco Matosi. Se você pensa que poesia é o próprio verso, isto é,
um grupo de palavras formando linhas empilhadas a esmo ou segundo algum critério de ponto de exclamação em verso e dida, saiba que existem poetas que aboliram verso e só trabalham a palavra isolada, ou nem isso, ficam nas sílabas e nas letras soltas no espaço da página, é o concretismo, ou poesia concreta, e no seu estágio mais elementar. Se você acha ainda que a poesia fica só nas letras, há os que preenchem o espaço com qualquer sinal ou figura, e até saem dos limites dimensionais do papel para pesquisar também outros materiais e novos resultados, que aparentemente nada têm a ver com a linguagem escrita. São desdobramentos do concretismo, chamados de poesia visual, ou semiótica, e poema-objeto, que no Brasil foram lançados com o nome de poema-processo. Finalmente, se você concluir que a poesia estaria então na ideia transmitida, perceberá que qualquer ideia pode ser poeticamente transmitida, e voltará à estaca zero. A confusão se estabelece de uma vez por todas quando verificamos que a palavra poesia vem do grego e tinha desde o início um significado muito amplo, de criação ou arte. Como nosso objetivo não é enveredar pela teoria literária, pouco nos adiantaria acompanhar as diferentes delimitações desse significado, que foram se sucedendo através da história zero. O que nos interessa agora é partir do princípio de que o conceito de poesia. O que é poesia marginal? 13. Não foi e nem será uma coisa restrita a isso ou aquilo. O poema não é boa nem ruim, o poema é uma ideia. Marcelo Dolabella, no livrinho Coração Malas Arte. A esta altura, você perguntaria como se faz para reconhecer uma obra poética, já que poesia pode ser qualquer coisa e tudo pode ser poesia. Na verdade, por mais vago que pareça o conceito, fica claro que a poesia não passa de uma linguagem, que não depende unicamente da expressão verbal nem do símbolo gráfico, ou seja, não é uma determinada arte, isolada e distinta das demais, mas abrange todas e nelas se inclui, tal como no conceito ou primitivo. O que a torna identificável seria justamente a atitude, a postura intencional da obra, a qual não se restringe à mera transmissão de uma ideia e visa provocar uma resposta qualquer, de reflexão ou questionamento, da parte de quem leu o poema. Se você interpretou, é poesia. Mais ou menos como no exemplo da cadeira na sala de espera, ela, a cadeira, não significa nada de especial, mas, se for retirada desse ambiente ou contexto e apresentada numa exposição de arte, na certa despertará a curiosidade e deixará de significar uma simples cadeira para revestir-se de diferentes sinal maior que 14 Glauco Matoso. Em recados ou mensagens conforme as leituras do público. Às vezes nem é preciso alterar o contexto, o poeta acha novo significado num objeto visto ao acaso, assina embaixo e apresenta ao público sua descoberta, é o readimade, o poema pronto. Ao desentranhá-lo, como diria Bandeira, o poeta é tão leitor quanto qualquer leitor pode ser poeta, basta ver com olhos livres, como disse Azoulay. Naturalmente nem todos os poetas procuram as soluções menos reconhecíveis. A maioria recorre às estruturas convencionais para abordar temas surrados, preferindo, por exemplo, escrever a palavra estrela ao invés de desenhar com letras o formato de uma estrela, da mesma forma que a maioria do público acredita que o verdadeiro poeta é aquele que contempla o céu à noite em busca da inspiração, que só faz poemas que possam ser declamados na presença de famílias e autoridades, ou que rima Brasil com varonil e céu de anil. Se, por um lado, admitimos que nada é obrigatório ou sagrado em poesia, como de resto em toda a arte, por outro constatamos que esta é uma visão aberta e que nem sempre a coisa tem sido vista desse modo. No caso do Brasil, basta retroceder à Semana de Arte Moderna de 22, quando o grupo liderado por Mário Asuelo de Andrade foi vaiado no Teatro Municipal de São Paulo porque propunha uma poesia livre da rima, das regras de gramática, dos temas sérios, e mais. Glauco Matoso. Preocupado em comentar a realidade cotidiana no linguajar comum. Outro exemplo é o movimento que Asuelo de Andrade lançou anos depois com o nome de antropofagia e que até hoje não foi bem compreendido. Na época, fim da década de 20, Asuelo não conseguiu nem a adesão de outros modernistas, e ficou praticamente sozinho defendendo sua ideia de que não apenas a poesia como toda a cultura,
tanto no sentido intelectual como social. Só seria humanista se fosse antropófaga, isto é, se devorasse todos os valores impostos pela tradição e pela história, reaproveitando o que fosse vital para a liberdade do homem. Esse anarquismo construtivo, uma típica utopia, só lhe rendeu incompreensão e hostilidade, a mesma hostilidade que enfrentam todos os artistas de mentalidade avançada que, como os cientistas, pesquisam novos campos do conhecimento e constituem as chamadas vanguardas. Depois de Azuel, a vanguarda só voltou à poesia brasileira na década de 50, com o Genovimento Concreta lançado pelos irmãos Augusto e Haroldo de Campos e por Décio Pignatari. Até hoje esse é o movimento mais combatido, justamente por ser o mais revolucionário e o que sobrevive há mais tempo. Em quinto, tendências mais recentes se sucedem, se rebatizam, se esgotam, se radicalizam, regridem ou simplesmente caem de moda. O único movimento que deu continuidade ao experimentalismo no campo da poesia foi o poema Processo. O que é poesia marginal? 17. Seu manifesto, elaborado por Vladimir Dias Pino e Álvaro de Sá, data de 1967, coincide com a explosão do tropiquismo na música popular. A coincidência não foi apenas cronológica, assim como o tropicalismo veio romper a barreira entre o popular e o erudito, entre canção e poesia, entre mau gosto e bom gosto. O poema Processo também fez fusão da palavra com a imagem e o objeto, ajudando a libertar a poesia de seu campo limitado. A diferença está só no alcance. Como a música tem repercussão muito maior que as outras artes, ficou a noção de que a vanguarda poética é menos atuante. Na realidade, o tropicalismo foi tão combatido quanto o modernismo de 22, e as uitairas elétricas de Caetano e Gil tão vaiadas quanto as declamações dos poetas da semana. Em suma, a poesia não é mais aquela coisa séria. A própria palavra poesia deixa de ser intocável para virar objeto de jogo e brincadeira. Nicolas Nier usa num de seus livretos o título Poesia Nissofi. Um grupo de São Paulo se denomina poetasia, um Chacal fala de um Pobrás, um Ulisses Tavares do poetariado e um Ronaldo Werneck dos poetílicos. Se tudo isso se tornou rotina no universo da poesia marginal dos anos 70, foi devido a momentos de ruptura radical como os movimentos modernista e concreto. Há os que acham que a poesia marginal seja também um movimento, tão importante quanto estes. Glauco Matoso. Há os que acham que ela não passaria de uma daquelas tendências que caem de moda. A seguir você verá se alguma dessas afirmações faz sentido. IW. Agrupamento ou engrupimento. Historicamente, não se ouve falar de poesia marginal antes do tropicalismo, no final da década de 60. Claro que sempre fez-se talou da marginalização do autor novo e anônimo face à crítica e ao mercado editorial, e sabe-se que muitos poetas hoje canonizados tiveram que imprimir e distribuir por conta própria seus primeiros livros, o que na prática significava quase sempre satisfazer um capricho e presentear os amigos. Com o tropicalismo, aconteceu que todas as tendências musicais entraram na salada de frutas. Caíram as fronteiras que separavam a contracultura da MPB, e esta conquistou ao mesmo tempo o público roqueiro e o intelectualizado. Ampliou-se assim o interesse da faixa mais jovem pela poesia ou por tudo aquilo que pudesse ser poesia justa. 20 Glauco. Mente na ocasião em que o endurecimento do regime posterior ao AI-5 desviava para a área artística toda a contestação política, cujos canais de manifestação se fechavam à juventude universitária. Foi o bastante para que se caracterizasse todo a um surto de produção poética mais ou menos clandestina, que os teóricos classificam ou não de marginal em função de fatores diversos, culturais. Os autores assumem postura contestatória ou tematizam uma contracultura, comerciais, são desconhecidos do grande público, e produzem e veiculam suas obras por conta própria, com recursos ora precários, ora artesanais, ora técnicos, mas sempre fora do mercado editorial, estéticos, praticam estilos de linguagem pouco literários ou dedicam-se ao experimentalismo de vanguarda, ou puramente políticos, abordam temática francamente engajada e adotam linguagem panfletária.
O fato de ser um fenômeno coletivo típico de um período histórico leva alguns pesquisadores a considerar a poesia marginal dos anos 70 como um novo movimento, do qual o geopsicalismo teria sido o marco inicial. Quanto a este, não resta dúvida que constituiu um movimento em todos os sentidos e, como FOF dito, atingiu também a poesia. Embora desencadeado num dos festivais da Record com Alegria de Caetano Veloso e Domingo no Parque de Gilberto Gil, hoje a principal manifesto Tropiçal CJ Tama-se Geleia Gerai, um poema de S. 22 Glauco. Torquato Neto em cima de uma melodia de Gil orquestrada por Rogério Duprati. Não é por acaso que o autor se coloca logo de cara. Um poeta desfolha a bandeira e a manhã tropical se inicia. Torquato morreu em 1972 e, se não foi o primeiro poeta marginal, foi um dos primeiros a assumir essa postura e a jogar com o termo, compôs marginal e aí em parceria com Gil. Também não é por acaso que muitos outros poetas marginais são letristas, como Cacaso e Braulio Tavares. Com o tropicalismo, as letras passaram a ser mais valorizadas e reconhecidas como poemas, fossem ou não elaboradas, ao mesmo tempo que qualquer poema, seja discursivo ou concreto, se torna oralizável, musicável e cantável. Do último caso são exemplos de Palavra em Palavra de Caetano Veloso, Acrilírico de Rogério Duarte, Pulsar de Augusto de Campos, todos gravados pelo próprio Caetano, e Bate-Macumba de Caetano e Gil, gravado por este, bem como algumas letras de Walter Franco. O Festival da Record aconteceu em outubro de 67. Em janeiro daquele ano tinha saído o último número da revista de vanguarda Invenção, que encerrou a fase proseliasta do movimento concreto. No número anterior, de 64, a revista já divulgara os poemas Código, Primeiras Experiências. O que é poesia marginal? Com poesia visual. Em dezembro de 67 Dias Pino e Sá lançavam o poema Processo como movimento organizado. Entre as duas etapas da vanguarda, o tropicalismo temperava a poesia com sua proposta de salada de frutas e todo o ecletismo decorrente. Vejamos rapidamente um pouco do que ocorreu nesse campo de então para cá. Ainda em 67 Flávio Nascimento editava no Rio os 500 exemplares de seu primeiro livro, prefaciado por Torquato e Chico Buarque, e o mineiro Chico Chaves publicava mimeografado seu Pássaro Verde. Em 68, que se encerrou sob o impacto do AI-5 e do fechamento do regime, ocorreu a rasgação de livros nas escadarias do Municipal do Rio, quando os lançadores do poema Processo destruíram simbolicamente a poesia discursiva de nomes estabelecidos como Drummond e João Cabral. No Paraná, J. Domingos Pellegrini Júnior já rodava em mimeógrafo seu primeiro folheto, intitulado justamente Oi Marginal e Outros Poemas. 1969 marca o início do sufoco, o auge da repressão e da censura. Caetano e Gil se exilam. Em Londres Inácio Pasquim, inaugurando a J-Imprensa posteriormente chamada Nanica, que através de tabloides como Opinião, Movimento e Versus desempenhou o papel de resistência política nesse período. Em 70, o cearense Pedro Lira divulga o poema Postal, introduzindo no Brasil a meio arte. 24 Glauco. Correio, enquanto em Londrina Paulo Nassar mimeografava seus poemas Cantos de Eclipse. Em 71, Chacal e Charles lançavam no Rio seus primeiros trabalhos mimeografados em tiragem de 100 exemplares, e em Brasília circulava o jornal Tribo, que foi até o terceiro número. 1972 é marcado pelo suicídio de Torquato e pelo encerramento do poema Processo como movimento através do Manifesto Parada, Opção Tética. Ali Sailor Moon publicava seu livro Me Segura que eu vou dar um troço e apareciam as primeiras revistas marginais, Protótipo em Minas e o Feto no Rio. Em 73 o Ali organiza a obra de Torquato sob o título Os Últimos Dias de Paupéria e ocorrem as primeiras manifestações coletivas reunindo as diversas tendências poéticas, Expoesia 1, na PUC do Rio, e Expoesia 2, em Curitiba. No ano seguinte, o MAN do Rio realizava nova exposição eclética, a Poemação. Enquanto isso nasciam mais revistas,
umas mimeográficas como Cogumelo Atômico, de Santa Catarina, outras com maiores recursos gráfico-visuais como Pólen do Rio e Código de Salvador, e poemas processo continuavam sendo produzidos. Silvio Spada e outros iniciam uma série de projetos individuais. No Rio, Cacaso, Chico Alvim e amigos lançavam seus livros pela coleção Frenesi, uma editora marginal com recursos gráficos menos improvisados que o mimeógrafo. O que é Poesia Marginal 25. 1975 assiste ao chamado boom na área literária, reflexo da distensão na área política. Sai a primeira antologia reunindo os novos poetas do novo estado resultante da fusão Rio-Guanabara, com o sugestivo título de A Abertura Poética. Sai o primeiro número da revista escrita, que teria periodicidade mensal. Aparecem as revistas de edição única, no Rio, Nave Louca, Síntese Pós-Tropicalista de Poesia Verbal e Visual, antigo projeto de Torquato produzido por Ali, em São Paulo, Arte Ria, que nos números seguintes se transformaria de livro em saco plástico e fita cassete. Em Cataguases surge o jornal Totem de Joaquim Branco e Ronaldo Werneck, que sobreviveria com periodicidade irregular. Em Curitiba, Paulo Leminski publica seu livro Poema Catatal. Fundam-se por toda a parte primeiros grupos de autores editores, autônomos como o Agente, formado por Carlos Araújo com o jornalzinho do mesmo nome, que, anos depois, organizaria um catálogo de nanicos. Ainda em 75, no Rio, Chacal, Charles e Adalto de Souza Santos editam seus livros pelas chamadas coleções, a exemplo da Frenesi, Vida de Artista, Nuvem Cigana e Folha de Rosto, que dão nome aos respectivos grupos. A Nuvem Cigana lançaria em 76, no melhor estilo das revistas pós-tropicalistas, o primeiro almanaque biotônico Vitalidade, apreendido nas livrarias por ação da censura. Outras revistas do gênero lançadas naquele ano foram Anímano. 26 Glauco. Rio, Inéditos em Belo Horizonte, Corpo Estranho em São Paulo e O Saco em Fortaleza, esta última em forma de envelope contendo cadernos separados de texto, poesia e ilustrações. Heloísa Buarque de Holanda organiza a antologia 26 Poetas Hoje, incluindo em livro comercial vários poetas marginais do Rio, e, no Paraná, Pellegrini funda com 3 companheiros a editora alternativa Cooperativa de Escritores, que publicou a antologia 4 Poetas e editou um boletim chamado Mimeógrafo. Em Natal, J. Madeiros lança a revista Envelope Povis reunindo poetas experimentais. Em Cuiabá, W. A. Coutinho publica Boasnif, primeiro de uma série de livretos na linha do poema Processo. Em São Paulo, Aristides Klafik funda com Arnaldo Xavier as edições Pindaíba, que publicariam várias antologias coletivas. Em 77 sai o segundo e último almanaque biotônico Vitalidade e o segundo e último número das revistas Anima e Corpo Estranho. A editora Cooperativa de Escritores, com seu quadro de associados ampliado a nível interestadual, publica a nova antologia, Vento Novo, reunindo poetas selecionados em concurso. Em São Paulo, sai o único número de Muda, no estilo de Nave Louca. Ulisses Tavares edita um livro em forma de jornal, Poesias Populares, parodiando o sensacionalismo da imprensa marrom, e tem lugar a Feira de Poesia e Arte no Teatro. O que é Poesia Marginal 27? C. Municipal, com participação de marginais do Rio. Em Natal realiza-se a Expoética 77 comemorando o 10º aniversário do poema Processo. Em Recife, Paulo Bruschi e Daniel Santiago lançam a arte classificada através de anúncios pagos na grande imprensa. Em Brasília, Nicolas Ber rodava seu primeiro livrinho mimeografado ETR formato cordel. Iogurte com farinha, enquanto em Salvador o paraibano Braulio Tavares já fazia seu cordel progressivo em folhetos típicos, veiculando uma temática contracultural por meio do tradicional modelo de poesia nordestina. No ano seguinte, Nicolas é preso e processado por pornografia, sendo absolvido em 79. Entre as exposições importantes de 78 figuram a Mostra Nacional de Publicações Alternativas, promovida no Rio pela revista Gandá e outros órgãos, as exposições de arte Correio organizadas por J. Madeiros em Natal,
E a primeira Poucos e Raros, mostra de edições produzidas fora dos esquemas comuns, no MASP. No mesmo ano, Marcelo Dolabella, também autor de uma série de livretos mimeografados, fundava o grupo Jornal Sem Flores em Belo Horizonte, e Carlos Araújo Trotti, que daria origem, no Rio, à nova editora alternativa, enquanto em São Paulo criava-se mais um grupo, o Poetasia, com manifesto e tudo. Em 79 os paulistas assistem a 4 eventos marcantes: a primeira passeata poética do grupo Sangue Novo, com o lançamento dos poemas do 28 Glauco Mate. Poste afixados pela cidade, a chuva de poesia lança dar forma de panfletos pelo grupo Poetasia do alto do edifício Itália, o poema Rio, apresentação de poetas marginais cariocas no Café do Bexiga, e a multimídia internacional da USP, que mobilizou poetas experimentais de 20 países. No Rio, a Nuvem Cigana publica um cartaz antologia dos autores do grupo. Charme da Simpatia, tal como fez Ulisses Tavares com seus poemas no pôster em carne viva. Em 80, já sob o signo da abertura, é a vez do Rio assistir a uma passeata poética pelo Topless Literário, realizada na praia de Ipanema pelos grupos Poetagem, Bandidos do Céu e Gandaia. Da passeata resultaria o lançamento de um manifesto pornô, seguido de um movimento encabeçado por Eduardo Caque Cairo Trindade. Também no Rio surge o Verso Vício de Paulo Fatal, divulgando poemas em folhetos xerocados. Em São Paulo abre-se a segunda Poucos e Raros, a mais organizada mostra de publicações marginais, devidamente catalogadas. Em 81, finalmente, a poesia marginal recebe a consagração, vira tema de tese, sai o livro Hiraico Judeuca de Carrupes. Alberto Pereira pela Fanartex de Samba Enredo, Pedro Braga, do bloco carioca Charme da Simpatia, compõe a margem da leitura, e de telenovela, Ulisses Tavares divulga seus poemas pela Globo através de um personagem de O Amor é Nosso. O que é poesia marginal 29? Se você se sentiu atropelado por toda essa carga de fatos, é porque eles se sucederam exatamente assim, atropeladamente. Todo mundo fazia de tudo ao mesmo tempo. Ao contrário da última corrente de vanguarda, o poema Processo, e de seus antecedentes concretos fundamentais, a poesia marginal não apresenta qualquer homogeneidade, prática ou teórica. Não há um trabalho coletivo ou grupal orientado e posicionado contra ou a favor de determinados conceitos. Se existem traços comuns à maioria dos autores da década, são eles a desorganização, orientação e a desinformação. E mais, a despreocupação com o próprio conceito de poesia ou o descompromisso com qualquer diretriz estética resultaram numa espécie de displicência, de certo modo saudável, como se verá mais adiante, e, como consequência, tal conceito ou tais diretrizes podem ser indiferentemente observados ou não, consciente ou inconscientemente, na obra poética desses autores. Assim sendo, não dá para falar em movimento, como alguns encaram a poesia marginal. Outros não falam em movimento, mas particularizam o objeto de estudo. A poesia marginal seria só a da geração mimeógrafo, assim chamada porque esse recurso foi o que mais proliferou, ou só a dos poetas engajados, ou só a de alguns grupos do Rio, e assim por diante. É evidente que tais critérios são insuficientes para analisar tantos fatos, mesmo porque parece óbvio que a vanguarda sempre foi, e 30 Glauco Matoso. Marginal em relação aos padrões estéticos predominantes, o mimeógrafo sempre foi marginal em relação aos esquemas de produção e consumo. Os poetas pornográficos sempre estiveram à margem da moral oficial, os poetas politizados sempre estiveram à margem do poder político, os grupos do Rio sempre estiveram à margem de outros grupos do Rio, e tudo isso sempre foi, de uma forma ou de outra, marginal em relação ao quadro cultural como um todo, ou seja, um tipo de marginalidade não exclui necessariamente os outros. Veremos mais detalhadamente caso por caso. Abaixo o verso. É subversão. Em primeiro lugar, vem a questão da proposta artística. Do ponto de vista literário, marginal seria toda a poesia que se afasta dos modelos reconhecidos pelos críticos e professores, pelo público leitor e, consequentemente, pelos editores.
Nesse sentido, o experimentalismo das vanguardas é a mais marginal de todas as propostas, e a poesia marginal deixaria de ser um fenômeno característico da década de 70 para remontar aos anos 50 e ao concretismo. No entanto, os que têm pesquisado a marginalidade poética excluem de consideração não só o concretismo como todas as propostas de vanguarda, argumentando que elas não são marginais e sim elitistas, isto é, assumem um papel centralizador, de autoridade intelectual, ao impor de maneira dogmática o que seriam as únicas. 32 Glauco Matoso. Fórmulas válidas para se fazer poesia. A poesia só admite uma forma concisão-precisão das fórmulas matemáticas. A poesia experimental, que é a única que conta, é a linguagem das linguagens ao nível sensível, como a matemática é ao nível da lógica. Do texto de abertura do último número da revista Concreta INVNC cedilha maiúsculo O, poemas se fazem com processos e não com palavras, Álvaro de Sá, numa entrevista. Para pesquisadores como Heloísa Buarque de Holanda e Carlos Alberto Pereira, a poesia marginal, literariamente falando, consiste no estilo coloquial encontrado na maioria dos autores da gera C cedilha maiúsculo O mimeógrafo, caracterizado pelo emprego de um vocabulário baseado na gíria e no chulo, e de uma sintaxe isenta das regras de gramática, tal como no linguajar falado, qual é o lanes. E, Ronaldo Santos, a cana tá brava, a vida tá dura. Bernardo Vilhena, a mão rápida do pivete agarrou a bolsa da velha. A velha teve um troço e caiu babando na rua. Adalto de Souza Santos, um Orfeu fudido sem ficha nem ninguém pra. O que é poesia marginal? 33. Ligar, Chacal, a fumaceira fudida veste a cidade grande. Charles, tem tanto tempo não faz um som. Idem, ano que vem eu compro um Fusca. Nicolas Beer, me manda embora antes das 8 mas só me traia depois das 10. Idem, o Ipi foi no shopping e feliz, deu um chilique. Marcelo Dolabella. Tal gênero de poesia seria marginal justamente por representar uma recusa de todos os modelos estéticos rigorosos, sejam eles tradicionais ou de vanguarda, isto é, por ser uma atitude anti-intelectual e portanto antiliterária. Heloísa, que qualificou esse estilo como uma retomada do modernismo de 22, acrescenta que a diferença está na postura, que em 22 teria sido intencional, premeditada, e na poesia marginal seria espontânea e inconsciente. Quando saiu a antologia 26 Poetas Hoje, alguns dos autores tidos como marginais se reuniram com críticos, professores e alunos de literatura para debater teoricamente o fenômeno poético do 34 Glauco. Momento. Nessas ocasiões empregavam-se terminologias eruditas, do tipo espontaneísmo, irracionalista, anticabralino, e levantavam-se questões como a de que os novos poetas estavam querendo matar Cabral. Puro desperdício de energia, pois, na verdade, o único Cabral morto na história seria o Pedro Álvares, e junto com ele o estilo arcaico da Carta de Caminha. Quanto a João Cabral, nada sabia ele dessa morte, assim como poucos dos marginais sabiam de sua vida. Em outras palavras, podemos dizer que antes de ser uma recusa, esta postura significa simplesmente um desconhecimento dos modelos literários, por falta de informação mesmo. Nesse ponto a poesia da geração mimeógrafo se distingue realmente da poesia de vanguarda, embora ambas sejam marginais quanto aos modelos literários. A vanguarda é essencialmente informada, isto é, pesquisa novos procedimentos éticos porque conhece todos os velhos. É essa pressuposta erudição que lhe vale a acusação de elitista, a qual os vanguardistas rebatem alegando que só seriam elitistas se fossem os donos da situação e controlassem a cultura oficial, o que não é o caso, visto como até hoje se ensinam versinhos nas escolas, se comentam versinhos na imprensa e se vendem versinhos nas livrarias. O baixo teor de informação, estética, do texto brasileiro é relativo à nossa condição. O que é poesia marginal? 35. De nação periférica, obscurantista, colonial, lusa, patriarcal, católica, mais de imitar que de pensar e criar. De qualquer forma, não acho que compactuar com o subdesenvolvimento e a redundância seja a solução. Poesia da música popular pode ser inculta, até é bom que seja.
poesia no papel tem que ser informada. Os que defendem uma poesia desprevenida esquecem que os grandes poetas do Brasil têm sido intelectuais de amplo saber e múltiplos interesses: Bandeira, Drummond, Cabral, Murilo, sem falar em Mário Paulo Leminski, em depoimento à Revista Escrita. Quanto ao fato de que as vanguardas se apresentam de forma programática e até bitolada, isso não deve ser exagerado com regra autoritária. Na realidade, a vanguarda não impõe e sim propõe, ou seja, por uma questão de autodefesa e sobrevivência, ela tem que ser ortodoxa e groselitista e numa primeira fase até conquistar um mínimo de espaço, daí em diante passa a valer como contribuição à linguagem poética, uma alternativa que os novos poetas podem aproveitar sem necessidade de seguir rigidamente como cartilha. É com acento circunflexo o caso dos projetos individuais e coletivos. 36 Glauco. Que sucederam ao concretismo depois de 67 e ao FOEMA processo após 72, e que são típicos exemplos de poesia marginal, os trabalhos de Joaquim Branco, Silvio Spada, J. Madeiros, Paulo Bruschi, União de Jara Lisboa, Falves Silva, Alberto Arrigan, Udnilson Júnior e outros, bem como as famosas revistas intersemióticas, Navio Louca, Muda, Código, Arte Ria, Corpo Estranho, Povis, Bahia Invensal, impregnadas da eclética influência do tropicalismo, que misturou o rigor da técnica com a indisciplina da improvisação. É impossível dar aqui uma amostra representativa de toda essa produção, porque se trata predominantemente de poesia visual e de poema-objeto. Silvio Spada, por exemplo, publicou um punhado de cinzas num saquinho de fubá com uma frase impressa: Silvio Spada queimou um poema de Carlos Drummond de Andrade. Paulo Bruschi e Daniel Santiago publicaram na página de classificados do Diário de Pernambuco vários anúncios como estes: ex-intelectual, especialista em brincadeiras de salão e terraço, para animar chás, desfiles, reuniões de alta sociedade. Procurar R das Crayolas, 273 a fim de acertar cachete. Vende-se, cópia Super 8D0 palhaço degolado para entidades municipais, estaduais e federais. Tratar com Dona Celeste, R. Aníbal. O que é poesia marginal 37. Falcão 45-1. J. Madeiros publicou um rolo de papel higiênico como se fosse livro, com lançamento e tudo. Udnilson Júnior publica cópias xerox de seu pênis carimbadas com a frase Pinto não pode. Já as revistas reúnem todo tipo de material, desde fotos coloridas até manuscritos e desenhos, incluindo poesia visual e texto. Algumas vêm em forma de envelope, sacola plástica, pasta de papelão e até fita cassete. Como você percebe, não são autores e grupos bitolados por esta ou aquela escola de vanguarda, e sim gente que, mesmo sem ter tomado parte nos movimentos concreto e processo, assimilou e utiliza livremente todos os recursos disponíveis. E interessante notar que muitos dos poetas do memeógrafo também criaram ou participaram de projetos experimentais quando tiveram em forma C cedilha maiúsculo e acesso a tais recursos. O caso do carioca Chacal é bem específico, mimeografou e distribuiu seus livrinhos de mão em mão, faz poesia coloquial e concreta com a maior desenvoltura e colaborou nas revistas Pólen, Navio Louca e Muda. Diz ele: eu fiz poesia concreta, faço e farei. Agora a posição dos concretos é que eu discuto profundamente. Acho que você pode fazer poesia concreta como uma coisa assim absolutamente fácil. 38 Glauco Matoso. Não precisa você chegar a ter 3 leituras e fazer todo um conceito aí em cima. Casos semelhantes são os de Chico Chaves e Bernardo Vilhena, por exemplo. Eu vejo o desenho mais poeticamente do que plasticamente. Aí entrei na universidade para fazer arte. E a poesia continuou na gráfica. Então pintou o poema gráfico. Ponto tipo poema processo, tipo poema concreto, qualquer coisa, monte de catacumba, poema estrutura, poema coluna, poema minhocão, um monte de nomes. Sabe, as coisas não têm nomes, com o tempo é que passam a ter. Chico Chaves, a revista escrita. No momento em que você está diante do papel, jogando com palavras,
Não importa a forma, seja concreta, praxis, processo, abscisso, retrocesso, caguei, qualquer forma de poesia, o que importa é o prazer que você tem em estar brincando com aquela forma. Bernardo Vilhena, mesmo a fonte, você vê nesses pedacinhos de depoimento que nenhum poeta precisa se sentir obrigado a adotar regras de vanguarda, como aliás de coisa alguma, mas, se tiver curiosidade e tomar conhecimento das várias propostas existentes, saberemos se houve de fato uma recusa e uma opção. 40 Glauque. Ocorre que em geral os poetas ditos coloquiais são desinformados por próprio desinteresse. É natural a gente imaginar que, se alguém quer ser poeta, é porque gosta de poesia, e portanto tem curiosidade de conhecer a poesia dos outros, não só dos amigos pessoais como também dos contemporâneos famosos e dos mais antigos. Assim, ao invés de rejeitar de ouvido a tradição ou a vanguarda, supõe-se que a pessoa tenha dado uma lida nos clássicos e examinado o trabalho dos concretos. Entretanto, devido a fatores extraliterários, quer dizer, políticos e sociais, a desinformação desses poetas se justificaria, ou pelo menos se explicaria. Para alguns pesquisadores, a explicação está na crise intelectual pela qual passaram as novas gerações naquela década de maior repressão, a frustração dos idealismos de esquerda, provocada pelo bloqueio à participação política teve, como contrapartida o chamado desbande dos anos 70 quer dizer uma reação coletiva de escapismo inclusive, através da droga. Esse desbande, que os politizados classificam de alienação, mas que o é margem a uma disseminação da contracultura introduzida pelo tropicalismo, foi o que levou, no plano artístico, a um total desligamento dos referenciais teóricos. Em termos poéticos, isso significa que o coloquial seria autenticamente marginal na medida em que reflete o cotidiano dos poetas dessa geração do sufoco e exprime a realidade em J maiúsculo. 0 que é poesia marginal 41. F, e que viveram. Ora, acontece que nem todos os poetas desse período altamente repressivo foram desbandados, e, dentre estes, nem todos perderam de vista os referenciais históricos mais próximos. Não fica difícil perceber que, no caso dos poetas que adotaram e praticam o experimentalismo, a vanguarda foi parte integrante da sua formação e da sua vivência. Embora não seja discursiva nem coloquial, a poesia experimental vai consequentemente refletir o cotidiano e a realidade desses poetas, tanto quanto a gíria dos poetas desbandados ou o estilo panfletário dos poetas politizados, todos eles marginais por exclusão, face a um quadro cultural tradicionalista e reacionário. A esta altura já dá para notar que o termo marginal é um tanto relativo quando aplicado a todos eles. Está claro que a vanguarda, ao pressupor uma certa carga de informação teórica, não seria tão marginal se comparada à obra de poetas que não tiveram acesso a essa informação. Em contrapartida, um estilo coloquial por si só, apesar da gíria e do chulo, não identifica uma produção marginal, podendo ser, conforme o caso, mero artifício estético, comum a todas as épocas, ou seja, qualquer escritor pode usar a linguagem popular para ser realista. Tudo leva à conclusão de que o rótulo poesia marginal é muito inconsistente no plano literário. Vejamos quanto aos outros aspectos. Palavra de ordem é mandamento. Em seguida, temos o aspecto político. Assinala Heloísa Buarque de Holanda que, após o fechamento do regime subsequente ao AI-5, a impossibilidade de mobilização e debate político aberto transfere para as mãos de jacões culturais o lugar privilegiado da resistência. Ponto. De fato, a repressão ao movimento estudantil e a outros polos da esquerda obriga os artistas engajados a camuflar seu discurso político sob a forma de propostas estéticas participantes, e a improvisar meios de veicular tais propostas. É o caso da editora CPJ GIAJLESCRJ, fundada em 1976 no Paraná e definida por seus integrantes como um instrumento para a atuação do escritor no processo de resistência cultural. Ainda naquele ano a cooperativa promoveu O que é poesia marginal? Concurso nacional para escolher os poetas que participariam de sua antologia Vento Novo.
Segundo Reinaldo Atten, um dos 4 fundadores, a qualidade literária dos poemas foi julgada mediante critérios necessários, ou seja, exigiu-se uma poesia atuante ou de denúncia. Nossa gripe, nosso grito, fogo morto nos campos, nas saias de com acento grave, aulas e nas fábricas, uma serpente estérea prepara o bote de pedra, enquanto nos cartéis leões feridos, ferinos e aquados. Poema amargurado de Arnaldo Xavier. Ofereço-te os dedos decepados de todas as mãos decididas, ofereço-te também, apesar de tudo, a palavra incendiada de meus poemas, oferta de Aristides Claffey. Assim, foram deixados de lado poemas que os novos editores consideravam bem acabados, mas que representavam uma poesia de passatempo ou de vaidade intelectual de elites, o que significava simplesmente excluir os poetas desbundados e os vanguardistas. Esse é apenas um exemplo daquilo que depois Glauco Manoso se chamou desgatrofagem ideológica, isto é, a cobrança cedilha maiúsculo A de posicionamento político do artista por parte das esquerdas. É o que tem predominado no meio universitário. Em todas as faculdades se encontram jornaizinhos mimeografados mais políticos que poéticos. Esse mesmo patrulhamento esteve implícito ou explícito em várias outras antologias poéticas marginais, todas coletivas, como Ebulição da Escrivatura, 13 Poetas Impossíveis, e algumas editadas em regime de mutirão, como Contramão e Tempos, ambas em coedição com a Pindaíba. Vejamos como é a linguagem dos poetas considerados atuantes. Tem gente passando fome. E não é a fome que você imagina entre uma refeição e outra. Tem gente sentindo frio. E não é o frio que você imagina entre o chuveiro e a toalha. Tem gente muito doente. E não é a doença que você imagina entre a receita e a aspirina. Além da imaginação de Ulisses Tavares, em Contramão. Os monumentos desta cidade estranhamente limpa. O que é poesia marginal? 45. Estão cavalgando sobre o silêncio, cavalgando sobre o calendário calvário da multidão faminta. Paulo Nassar, em Tempos. Heloísa Buarque de Holanda e Carlos Alberto Pereira, por sua vez, excluem de consideração esse discurso poético em sua análise da poesia marginal. Para Nídipes, a marginalidade ideológica da gigolicia deve JJJR o Semas no desbunde. De fato, o discurso poético panfletário só é marginal no sentido da clandestinidade correspondente a uma fase mais repressiva. Em termos literários, não são linguagens e temáticas historicamente inovadoras, e culturalmente não representam uma subversão de valores, é apenas uma colocação dentro das regras do jogo do poder. Num sentido mais amplo, que envolve não só a clandestinidade política como também um comportamento social alternativo, a poesia dos desbundados é um fenômeno mais específico e recente, desencadeado pelo tropicalismo intimamente ligado aos anos 70. Estes poetas são geralmente encarados pela crítica literária como Caetano e Gil foram pela crítica musical, alienados, inconsequentes, porra loucas, traidores do povo, em suma. Isto porque os desbundados estão realmente 45 Glauco. À margem do tabuleiro institucional esquerdas x-direita, que na verdade se traduz por oposição x-situação, uma vez que as esquerdas visam simplesmente ocupar o lugar da direita no poder e, onde isso ocorre, os capitalistas é que são os subversivos, incorporando em seu comportamento os valores da contracultura, como você verá mais adiante. O fato é que a poesia do desbunde não se prende a diretrizes estéticas nem políticas, e esse descompromisso resulta num tratamento irreverente, irônico, de todos os temas, indistintamente, fato que também reflete uma visão crítica da sociedade, e portanto uma atitude política, porém com bom humor. É o que distingue tais poetas não só dos marginais engajados como de todos os autores considerados sérios na história da nossa literatura. Nesse sentido, convém frisar bem, os desbundados são realmente uma exceção, assim como foi a Zoe no modernismo, trata-se, na poesia, do mesmo problema que Rita Lee, ou melhor, Tom Zé apontou na MPB, seriedade demais. Todo compositor brasileiro é um complexado.
Por que então esta mania danada, esta preocupação de talar tão sério, de parecer tão sério, de sorrir tão sério? O que é poesia marginal 47? De chorar tão sério, de brincar tão sério, de amar tão sério? Ah, meu Deus do céu, vai ser sério assim no inferno. Complexo de épico, de tons é, ai, ai, meu Deus, o que foi que aconteceu com a música popular brasileira? Todos falam sério, todos eles levam a sério, mas esse sério me parece brincadeira. Arrombou a festa, de Rita Lee, como diz Carlos Alberto Pereira, mais que na temática ou na linguagem, a seriedade está no tom com que são abordadas as questões, e, mais que sério, esse tom é sisudo. Vejamos como os poetas do desbunde driblam a seriedade e o mau humor no tratamento dado às questões políticas. Crianças vigiam e sacam polícia pelo andar, pelo medo, pelo cheiro. Homens da lei Elzomi, cela de detenção e cubico. 4 gramas Glauco Matoso. Vírgula. Realidade é sufoco. Ronaldo Santos, em Val e Talveg, uma opinião apoiada em baionetas degenera em bobagem se a gente deixar a barriga na frente. Carlos Saldanha, no Almanaque Biotônico Vitalidade em NP2. Onde está a New Lift, Pombinha? Ao café lendo meus poetas preferidos me pergunto a razão de tudo isso. Pombinha, a guerrilha urbana ou a anarquia geral salvariam o povo, mas antes era preciso organizar um imenso carnaval, invocarmos todas as divindades populares e botar uma bomba meu BRSHT na rua. Adalto de Souza Santos, em Confa e Marafona LL, vocês repararam como o povo anda ficando triste? É a cachaça que subiu de preço. KJ que heresia marginai H. Tudo vai melhor, mais melhor com Coca-Cola, enquanto a Pepsi é da Joan Crawford Corporation, Chaca, em América. Como você vê, não é que eles deixem de lado a participação política. A diferença é que a política não está sendo encarada com tanta importância e gravidade, sob a forma de questões centrais, e sim como um dos aspectos do cotidiano, na medida em que interfere na vida prática de cada um. Apesar disso, fica claro que a poesia do desbande não pode ser considerada o único exemplo autêntico de poesia marginal, já que a marginalidade dependeria tanto do conteúdo quanto de fatores materiais e históricos. Faz muito sentido que a poesia universitária engajada tenha sido mais visada pela repressão, no período do sufoco. Por outro lado, o populismo que ela veicula é o mesmo que esteve abertamente em moda nos períodos mais democráticos e que hoje soa para muitos como demagogia barata. Vem a propósito a constatação de que alguns poetas engajados acabam abandonando ou questionando o estilo panfletário e as temáticas populistas. Ulícios Tavares tem se voltado para a política do prazer. Paulo Nassar, para o mimeógrafo, desta vez com atitude irônica. Depois veio o tempo. 50 Glauco Matoso. Em que tudo era sociológico, econômico, ideológico e eu vi que não mais valia. Hoje, vestido de índio, ele me diz que a realidade é antropofágica. Antropofagens, da série de poemas publicados em folhas soltas na coleção Mamando na Vaca NP2, pelas edições Beijos e Abraços para vocês, a gozação é evidente, e Aristides Klafik, por sua vez, desabafa neste fragmento: não sei o que fazer da política. Ano Novo, em Esquina Dorsal 1978, outros, como Ferreira Goulart, trocam o experimentalismo pelo discurso participante. Outros ainda abandonam até a poesia para se dedicarem à carreira política. Alguns se tornam críticos, ensaístas, analistas. E há os que se desiludem por completo e penduram solenemente as chuteiras. Ocorre que as chamadas causas populares, bem como a voz de quem as ventila pelo protesto e pela denúncia, só são valorizadas como heroísmo. 779.160. O que é poesia marginal 5? F. Quando o regime aperta e proíbe a manifestação política. Do ponto de vista artístico, o valor de tais propostas se torna bastante relativo e oscila, como a democracia, ao sabor das épocas. Querem transportar a gravidade dos temas que abordam, o operário, a miséria, a fome, a desgraça, para sua poesia. Mas um poema convencional continua medíocre mesmo que invista contra toda a opressão do mundo.
fenômeno mais de sociologia da literatura que de poesia. A imensa maioria dos poemas sociais que se vê por aí serão um dia apenas indícios do estado de espírito de nossas elites escrevedoras nesta quadra feia e triste de nossa história. Que ficou da imensa literatura e poesia abolicionista e republicana que tomou conta do Brasil no final do Império? Paulo Leminski, em depoimento à Revista Escrita. É comum, por exemplo, os novos poetas politizados se apresentarem como porta-vozes de um novo tempo, de uma nova geração ou de um novo comportamento. Justamente aí está a ingenuidade maior que lhes é imputada, nada mais velho do que uma nova linguagem política. A desinformação, no caso, não é privilégio dos poetas do desbunde. Ó engajados, que se julgam mais conscientes e esclarecidos, poucos sabem da presença política no nosso passado literário. 52 Glauco Matos. Na verdade, a poesia discursiva brasileira em nenhum momento deixou de abordar temáticas de caráter político. Desde o modernismo, para não recuar mais, passando pela antropofagia, por João Cabral e por Ferreira Goulart, o discurso político só tem variado no tom, ora sutil, ora irreverente, ora didático. Em alguns casos ele não só está presente como se incorpora à própria proposta poética. Para citar dois exemplos, temos a série Violão de Rua, antologias de autores engajados no populismo de esquerda, publicadas comercialmente entre 62 e 63, e o trabalho de Mário Chamy e dos adeptos de sua proposta denominada, num apelo à terminologia marxista, Instauração Praxis, que alguns consideram um movimento de vanguarda, mas que na prática não chega a ser movimento e, a rigor, não é vanguarda e sim uma poesia verbal habilmente paronomástica, os quais souberam aproveitar a oportunidade histórica do início da década de 60, anterior ao regime militar, e produziram farta safra de poemas participantes, por exemplo em torno de temas, ou melhor, áreas rurais num momento em que o debate político brasileiro ventilava muito o problema da reforma agrária. Tanto é que o livro de Chamy, lançado em 62, chamou-se Lavra a Lavra. Quanto à poesia de vanguarda propriamente dita, existe uma preocupação constante em associar a pesquisa estética à crítica social e política. Já em 1957 os concretos faziam poemas partici. 0 que é poesia marginal 53. R.N. Pantes, como o famoso Coca-Cola de Pignatari, em cima da propaganda multinacional, e Petróleo de Grunewald, este baseado no slogan nacionalista: o petróleo é nosso, beba Coca-Cola babicola beba Coca babicola caco caco cola CLOCA, desce o Pignatari. Preto preto um jato preto preto um óleo preto preto um fato preto preto petróleo nosso petróleo, José Laino Grunewald. Mesmo após o encerramento da fase militante. Glauco Matoso. Proselitista em 67, a poesia concreta nunca perdeu seu criticismo inerente e seu caráter, digamos, dialético, isto é, a polemização do tema pela síntese de interpretações controvertidas. Posso citar como exemplo Economia Política, um poema que fiz em 77, 10 anos depois, que permite, entre outras, as leituras Poder pode pôr e Poder de depor, POR de POR. O poema Processo, por sua vez, retomou essa vocação crítica e produziu marcantes momentos de participação política da arte, que podem ser encontrados, por exemplo, nos projetos de Silvio Espada Jogo do Capitalista Vencedor, A Caçada e Antepasto. Este último, editado pela Pindaíba, apresenta 3 quadros retratando o mesmo general com cabeça em forma de frango assado, e um quarto quadro retratando uma multidão de maltrapilhos empunhando talheres. Outro caso em que a poesia pode ter grande efeito participante é o da arte correio, veiculada a nível internacional. Diante de tais exemplos, torna-se impossível procurar a marginalidade política num determinado tipo de poesia, seja ela panfletária ou não, anárquica ou esquerdista, e portanto, como já foi colocado, fica difícil caracterizar a poesia marginal pelo lado político. Comportamental é comportamental. Agora entra a questão cultural, a mais complexa, que na verdade abrange as outras e não se prenderia a um capítulo.
Esse termo cultura, como você já percebeu, tem vários sentidos, mesmo entre os cientistas sociais, mas no geral é usado para designar padrões de comportamento coletivo baseados em valores estabelecidos, os quais, embora variem de sociedade para sociedade, fazem parte da tradição de cada uma e se manifestam tanto nos costumes como nas artes. Por isso, quando se fala em cultura oficial, se quer dizer especificamente o controle da cultura pelo poder político, seja através do ensino, dos meios de comunicação de massa, imprensa, rádio, TV, cinema, do sistema editorial, que vai do parque gráfico até a rede livreira, ou da própria repressão policial, incluindo v. 56 Glaucomanose. CIA e censura. Os regimes políticos variam, de acordo com fatores ligados à história econômica, mas a tendência geral é a manutenção, pelas classes dominantes, de uma ordem estabelecida, a pretexto de conservar a tradição, esta fundada em pressupostos de caráter moral que você encontra, para começar, no preâmbulo das constituições de cada país, sejam elas democráticas, relativas ou autoritárias. É fácil entender, nesse panorama geral, o significado da palavra contracultura. Não se trata de uma contestação política dentro das instituições, não são as esquerdas atacando as direitas nem a oposição combatendo a situação, nem é o caso de uma determinada classe tentando conquistar o poder através de uma revolução. Trata-se de uma contestação a nível cultural, isto é, comportamental. Isso envolve até a rejeição pacífica de todo um sistema social, pela afirmação de valores alternativos, droga, sexo, rock, gíria, que dentro da sociedade de consumo são reprimidos ou explorados comercialmente. Assim foi o movimento hippie na década de 60. Claro que esse tipo de contestação, total e utópico, não passa de uma reação frágil em confronto com os poderes políticos e econômicos, por isso se diz que foi um sonho que acabou. Mas o espírito da contracultura vem alimentando as novas gerações ocidentais desde a Segunda Guerra, na mesma proporção em que aumenta o descrédito. O que é poesia marginal 57? V. Geral com relação às ideologias progressistas e às transformações políticas. Utopia por utopia, a contracultura é mais liberal e imediatista, é o aqui e agora. Onde se encaixa a poesia marginal nesse quadro? A resposta estaria, sobretudo, na geração do desbunde. Despertada pela salada de frutas tropicalista, essa geração reprisou no Brasil repressivo dos anos 70 o que o movimento hippie tinha estreado nos Estados Unidos da década anterior. Em termos poéticos, a produção marginal dessa geração corresponderia, guardadas as devidas proporções, à literatura underground norte-americana, com a ressalva de que o fenômeno hippie, embora sendo referência ao mais próximo do tropicalismo, não foi o ponto de partida da contracultura ocidental. A poesia contracultural ou underground é conhecida nos Estados Unidos desde a década de 50, graças à chamada Beat Generation, representada por poetas hoje badalados pelo sistema, como Allen Ginsberg e Lawrence Ferlinghetti, mas os precursores de todo esse desbunde internacional estão na Europa do século passado, entre os célebres poetas malditos franceses, Baudelaire, Mallarmé, que o com acento agudo também foi precursor e vanguardas, Verlaine, e especialmente Rimbaud, que foi um verdadeiro hippie, dos que levam vida errante, experimentam a droga, praticam o sexo livre, teve um caso homossexual com Verlaine, e morrem prematuramente. Você vê que essas designações de maldito e v. 58, glaucomatoso. Geração isso ou aquilo não são coisas exclusivas do Brasil, embora aqui o fenômeno contracultural esteja ligado aos anos 70 e não às décadas anteriores como nos States. Vejamos então alguns exemplos de como a poesia marginal assimilou a contracultura no Brasil. Nos mimeográficos do Rio temos os flashes vitais. Y é Y é Y é Y é Y é Y é Y é Y é Y o nas cadeiras da mulata o que era sonho se acabou. Jimi Hendrix, Vida e Morte de Bernardo Vilhena, overdose pentelhos enroscadinhos na borda da privada de fora a mulher batendo sem saber que porta abrir ou que veia tomar.
crash cardíaco de Charles. Você veste sua velha calça ali, a camisa surrada, amarra a tira de couro no pulso, dá 3 tapas no barato. Adalto de Souza Santos, no processual Ronaldo Werneck temos os taques cinematográficos. O que é poesia marginal? Come on, prepare seu coração, a guitarra dos Beatles como um Let's Twist, againha o cabelo dos bichos, podes crer, Jimmy Jim, Janis Drix, Maiden, Barbie, Toxicos, Blue, Jim e Mendrix, podes crer. Um sol negro, beta, Chad, Gal, Galo, som e segredo e teso, versis, naufragado, dreon, drama, vez e voz, podes crer. Aron de THSX, do cine poema Selva Selvagia, no cantador pop Braulio Tavares temos o satírico cordel progressivo. Mas ao chegar aos 15 anos tudo muda de repente, pois ninguém sabe o que se passa em cuca de adolescente, e haja gíria extravagante. Barba grande, e muito som. 50 Glauco Matoso. E esses LPs dos Beatles, Bob Dylan e Rolling Stones. E então, quando foi 1969, deixou na porta um bilhete em que dizia Peace and Love. Me disseram que ele anda viajando de carona e quando dorme, ou é no mato ou numa praça, ou é na zona e a comida que ele come não é bem filé mignon no seu jaquetão, tem pulgas no cabelo, tem piolho. Balada do Andarilho Ramon? X maiúsculo. E quem pensa que esse rock de que eu falo é a tal discoteque, é dos que pensam que a cultura brasileira é propriedade do MEC. Pois eu, que ouço sempre Pixinguinha e Jacó do Bandolim, também gosto de ouvir Chuck Berry e Bruce Springsteen. Parece que é rock, um rock repente da série folk ou Sophie, J. O que é poesia marginal ST? Todo esse dado contracultural é importante, pois, embora o coloquial da geração mimeógrafo possa ser comparado ao modernismo, nenhum poeta modernista tematizou a droga ou rock. Quem chegou mais perto foi Drummond, que em 68 traduziu letras do álbum branco dos Beatles. Os outros ficaram nas raízes brasileiras e se limitaram a paparicar o subdesenvolvimento. O tratamento dado ao sexo, por outro lado, evidencia como a contracultura, mais que politicamente, é significativa no plano moral. Sempre escamoteado pela poesia engajada, enubrecido pela poesia erótica ou pornografizado pela poesia obscena, o sexo veio adquirir sua real dimensão temática há poucos anos, nem totem, nem tabu, apenas uma prioridade tão importante quanto os outros prazeres e ou direitos humanos. Se entre os desbundados os temas sexuais são, como tudo, focalizados de passagem, na displicência com que se trata algo que faz parte do cotidiano, em outros poetas marginais os mesmos temas se revestem de um tom desmistificador e libertário, ao invocar questões ligadas à política do corpo e à luta contra a discriminação da mulher e do homossexual. Ulisses Tavares, que a princípio adotava a linguagem mais panfletária, voltou-se ultimamente para a poesia corporal. Ó índio não pode caçar. 62 Glauco Matoso. O negro não pode falhar. 0 poeta não pode sonhar. 0 homossexual não pode amar. Das minorias nenhuma dessas, consolo e esperança, é aquela que decreta que a maioria não pode comer. Canto das Minorias, em contramão, 1978, nos ensinaram assim, carregar à frente hasteada a bandeira do pênis nos ensinaram assim, carregar atrás anos com armadura nos ensinaram assim, carregar meia vida à frente meia morte atrás nos ensinaram tudo pela metade, macho aprendizado, em óleo entre nós, 1980. Lila Micolis, que participou de 26 poetas hoje e organizou a antologia Mulheres da Vida, é outro exemplo típico de poesia libertária. Enquanto você me encomar eu te visto e te alimento, enquanto você resistir. O que é poesia marginal 63? Eu te engravido e respeito, enquanto você me honrar eu te pago dando um lar. Salve o Dia do Comércio, em silêncio relativo, 1978, eu fui um dia rainha e o meu reino se estendia do quarto até a cozinha, mas depois foi restringido, em vez de amante, o marido, em vez de gozos, extratos. Agora nem isso tenho. Apenas restam-me os pratos. Sendas estelares,
Em Respeitável Público, 1980, e Braulio Tavares sintetiza essas questões dentro do clima ideológico mais recente. Ao entrar na multidão no mesmo instante eu avistei uma faixa feminista e outra de um grupo gay. Tinha um grupo intitulado Zero Inimigo do Rei, Viração e Sangue Novo, Nova Ação e Libelo. Eu vi não sei quantas siglas esgotando o ABC. V. 64 Glauco. Cada qual com uma coisa para reivindicar como há 10 anos passados ou daqui a mais 10 anos. Cada qual com um slogan, cada qual com uma bandeira, mas no fundo eles pensavam todos da mesma maneira, cada qual era uma fruta e a vitamina brasileira começava a ser passada no liquidificador. Balada do ato público, quanto ao palavrão, não foi mitificado, mas habilitado pelos marginais, aparece incidentalmente, como no linguajar diário. Mesmo entre os adeptos do poema Pomo, cuja antologia saiu em 1981, o palavrão não representa uma regra, como se pode ver neste fragmento de Eduardo Cacchi. Não quero a nudez falsa da pornografia nem o erotismo bem vestido e comportado, quero todo mundo pelado mas a barriga cheia, cabeça feita, enabunada e NJ vaidinha. 1981, os novos poetas pornográficos inverteram o valor desse termo, sem ignorar a tradição clãs v. Fechar parênteses. O que é poesia marginal 65? É cetina da poesia sexual brasileira, que remonta a Gregório de Matos e passa por Laurindo Rebelo, os quais não ficam devendo nada ao português Bocage, como também não ignoram que o cultuador Olavo Bilac, autor do hino à bandeira, compunha anonimamente, em parceria com outro cultuado, Coelho Neto, poemas obscenos sob encomenda. Hoje os poetas não se preocupam com a clandestinidade do obsceno, daí não haver necessidade de anonimato. Finalmente, no que diz respeito à poesia de vanguarda, o sexo também não está ausente. O nude Augusto de Campos é de 1956, e, recentemente, Tadeu Junges mostrou, num livrinho intitulado Suruba, como a imagem gráfica das letras pode ter conotações sexuais. No entanto, apesar de todo o seu potencial contestador, a contracultura não é o sinônimo exato para a poesia marginal, uma vez que esta comporta diferentes temáticas e propostas e são necessariamente contraculturais. Além de um eventual conteúdo, a contracultura explicaria, quando muito, alguns aspectos materiais, assunto do próximo capítulo. Artesanais ou artesanais? Resta o aspecto material da marginalidade. Após a expoisial, ocorrida no Rio em 73, certos setores da crítica perceberam que a produção mimeografada era quantitativamente mais importante do que se supunha. Na época surgiu o rótulo de literatura para designar a precariedade gráfica dessa produção, qualificada também de suja, sórdida, e outros termos depreciativos. Poucos repararam que havia maiores implicações nessa sujeira e nesse lixo. Justamente por ser graficamente pobre, tal produção criava todo um circuito paralelo que ia da confecção artesanal à venda avulsa, sem passar pelas editoras e livrarias, ou seja, ficava à margem do mercado editorial, e logo SC notou também que esse circuito paralelo não veiculava apenas material mimeografado, a produção independente incluía ainda livrinhos. O que é poesia marginal 67? PO maiúsculo com trema F é autor, Braulio Tavares. E as baladas de M. MH. MMMMIKMMM. M Trupzup-SM. MMMMMMM. Literatura de cordel K. Ponto de exclamação e capa de um folheto de Braulio Tavares, cordel típico. 68 Glauco. Impressos em offset, ilustrados, bem acabados. Então surgiu o interesse pelo tipo de poesia que continham, e criou-se rapidamente o mito de que seria também uma poesia diferente, fora do comum, marginal, em suma. Na realidade,
Existia mesmo algo por trás de toda essa produção que fez a impossibilidade de acesso dos novos poetas ao sistema editorial não era apenas por questão de falta de vagas ou ponto de exclamação inverso 3 excesso de critérios de qualidade, mas principalmente por um controle ideológico exercido sobre libras a literatura impressa na época. Os editores simplesmente não queriam ver seus livros barrados pela censura e apreendidos mais tarde, com o abrandamento da censura na área política. A poesia marginal acabou virando moda e, mesmo aparecendo a possibilidade de acesso às editoras, muitos poetas preferiram continuar, sozinhos ou em grupo, imprimindo e vendendo por conta própria, pois viam que isso era até mais fácil e compensador, além de dar plena liberdade de criação. O resultado foi que o mercado paralelo se ampliou e se sofisticou, a tal ponto que agora fica difícil falar numa marginalidade material. Hoje não há nada que caracterize fisicamente um produto marginal, a não ser o fato de que ele não traz a chancela de uma editora comercial, por ter sido autofinanciado. Os primeiros livros mimeografados tinham ora formato de apostila, como o de Pellegrini ou Marginal e outros poemas, ora de L. O que é poesia marginal 69. Folhetos de cordel, como os de Marcelo Dolabella e Nicolas Ber. Com o tempo a produção se diversificou e apareceram em maior quantidade os envelopoemas, jornalivros, posters, brochuras e revistas em officete, tabloides, trabalhos em papelão e pano, em serigrafia, e assim por diante. Se pensarmos em termos de poema-processo, a lista de materiais, técnicas e formatos não se esgota. Daí não haver propriamente uma marginalidade material, embora Carlos Alberto Pereira fale especificamente que os livros da chamada literatura marginal revelam-se no mínimo diferentes de outros produtos literários da área de poesia e desta mesma época, revistas como Corpo Estranho, Código, Muda ou outras mais antigas como Pólen e Nave Louca. O termo marginal seria então, e mais uma vez, inadequado em qualquer dos casos, ou talvez teria de ser repensado, como foi o termo russo samizdat, que significava toda, uma produção veiculada através de mídia precária e ideologicamente antagônica ao poder soviético e, segundo Júlio Plaza, passou a designar todo um surto e conjunto de publicações não sistemas surgidas de após a Segunda Guerra Mundial, notadamente a partir da década de 50 e continuadas nas décadas de 60 e 70, impublicáveis em termos de sistema, seja pela alta taxa de invenção, seja pela falta de mercado ou pela falta de fantasia e tutu dos editores. Plaza resume bem esta outra face da moeda mar. 70 Glauco Matoso. Ginal, no Brasil, por volta da década de 60, com alguns anos de atraso, a mudança quantitativa e qualitativa do parque gráfico industrial, principalmente nos centros urbanos, causou o deslocamento das velhas tipografias para o interior e sua substituição gradual pelas grandes impressoras offset e suas tecnologias de reprodução gráfica. O fotolito, a chapa de alumínio e a produção de texto a frio ou fotocomposição permitiram o estabelecimento da reprografia, isto é, máquinas e equipamentos de repro, multilites domésticas, copiadoras, facsimiladoras, xerox, enfim, diversos equipamentos que democratizaram a produção gráfica e criaram condições instrumentais para a descentralização cultural do poder. Junto às revistas nanicas, jornais e publicações intersistema como a Escrita, Anima, Argumento, José, entre outras, para minorias de massa, tão característicos da década de 70, vimos aparecer publicações marcadamente artísticas e poéticas de grupos culturalmente ativos, constituídos em sua grande maioria, por poetas e artistas visuais, trabalhando intersemioticamente, Verbo, Flor do Mal, Nave Louca, Código na Bahia, Pólen, Poesia em Greve, Corpo Estranho, Semiolho, Artéria, entre muitas outras. A grande maioria destas revistas teve tiragem única ou, no máximo, 3 números. Toda essa diversidade de recursos da produção poética independente ficou evidenciada na Expo. O que a poesia margina? Se são poucos e raros, realizada em São Paulo em 78 e em 80.
no formulário distribuído aos participantes para fichamento e catalogação do material exposto, a Poesia e Arte, organizadora da mostra, definia a mesma como apresentação de uma parcela do que é produzido no país em suporte de papel fora dos esquemas comuns de produção e da qual existam cópias disponíveis. E exemplificava livros e edições, de autor, poetas, artistas plásticos, livros e edições, produzidos por empresas, grupos, cooperativas, núcleos, com ou sem objetivos comerciais, fora dos esquemas empresariais comuns de planejamento, edição, divulgação e distribuição, mesmo que tenha a edição eventualmente passado por uma dessas fases, divulgação, por exemplo, livros e edições, com caráter experimental, de pesquisa, documental ou escamas, bem como catálogos e cartazes pôsteres que não sejam meramente informativos de eventos, mas que contenham documentação, proposta, ensaios, textos, etc. Você percebe daí que a única característica comum, a identificar a coisa toda, está no fato de ser um produto extracomercial. É a isso que alguns poetas marginais se referem quando responderam que marginal quer dizer marginal à editora, à grande editora, ao grande sistema, marginal que eu vejo. Para mim é isso que eu acho que o único sentido em que a palavra marginal se justifica é que ela, a produção, está fora do circuito da Glauco Matoso. F. Comercialização. Os aspectos conteudísticos ou ideológicos, portanto, nada tem a ver com estas definições do que seja marginal, pois até um boletim interno do Exército pode ser mimeografado e distribuído de mão em mão, mas certamente não veicula a poesia, nem mesmo a patriótica. Por outro lado, como lembrou um dos poetas entrevistados por Pereira, isso não quer dizer que todo livro que foi publicado em literatura mimeografada tivesse a ver com poesia marginal ou com esse tipo de coisa, porque o que foi publicado de verso parnasiano em mimeógrafo, de 5 anos para cá. Ideológica ou material, a marginalidade não é, em última análise, um rótulo que sirva para definir qualquer tipo de poesia. I maiúsculo. J maiúsculo. Poeta TM que ser estrela. Por fim, descartada a marginalidade da poesia enquanto arte e enquanto obra, ficamos com o poeta marginal. No que se refere aos autores, não resta dúvida que os de vanguarda sempre foram e continuam sendo marginalizados. Os demais são temporária e provisoriamente marginais, assumindo ou não o rótulo, até o momento em que deixam de sê-lo, se me dão licença do trocadilho. Em curtas palavras é mais ou menos o seguinte: o apelido não caracteriza mais, mas os apelidados não teriam nome se não usassem o apelido. Vejamos isso mais detidamente. Vem a propósito a colocação de Carlos Alberto Pereira sobre a posição extracomercial dos marginais. Quanto maior a autonomia do autor marginal em relação ao mercado editorial, menor será seu reconhecimento público e seu prestígio literário. 74 Glauco. E vice-versa. Assim, embora a produção paralela se desvie dos esquemas de comercialização e seus autores questionem a validade do prestígio literário, todos os poetas marginais evitam recusar a hipótese de serem publicados comercialmente e se tornarem famosos. Parece ser esse o grande dilema do poeta marginal, a barreira ou a carreira. De um lado, existe o obstáculo de submeter seu trabalho a intermediários, editores, conselhos consultivos, comissões julgadoras, que exercerão sobre o mesmo algum tipo de seleção ou censura. De outro, a necessidade de atingir um público cada vez mais amplo para se tornar um nome popular e, por que não, badalado. Tal contradição não fica resolvida pela opção marginal. Ao contrário, mesmo entre os poetas marginais por convicção prevalece o mito da consagração e da fama, a luta pelo status cultural, ainda que o alcance desse status fique restrito a um público muito reduzido. Pereira assinala muito bem esse ponto: ser poeta, mesmo marginal, e por mais que o grupo questione e desvalorize categorias como artista, poeta, poesia, obra, literatura etc. é ser, mais que intelectual, o que já não seria pouco do ponto de vista dos valores dominantes, artista. Acho que não é preciso relembrar aqui toda a mitologia que cerca, na nossa sociedade, a figura do artista. Este é,
Antes de tudo um iluminado, pessoa de grande sensibilidade, superior e L. J maiúsculo. O que é poesia Margine? 75. Assim por diante. Por mais que estas ideias sejam explicitamente questionadas e rejeitadas, não deixam de fazer parte do inconsciente coletivo destas mesmas pessoas. Estaríamos, assim, diante de apenas uma dentre inúmeras ambiguidades. Ponto. Mário de Andrade assinalou melhor ainda, no prefácio interessantíssimo de Paulicéia Desvairrada: todo escritor acredita na valia do que escreve. Se mostra é por vaidade. Se não mostra é por vaidade também. Vejamos como o próprio poeta marginal encara o fato de ambos os ângulos. O primeiro seria a marginalidade por opção. Foi Chacal quem disse, por base, não sei nem se ideológica ou intuitiva: eu acredito que a gente não deva fazer o jogo de editora. Primeiro porque a editora suga e se mantém em livrarias, e o povo não vai em livraria mais. Certo? Quem vai em livraria são os livrófobos. Eu acho que não tem mais a ver com o que a gente está escrevendo, com a nossa batalha. Inclusive acho que nesse sentido a gente não é mais poeta, sabe? E livre atirador, como falou o Chico. Afonso Henriques Neto, que participou até da antologia 26 Poetas Hoje, declarou algum tempo depois: entendo que o livro deve ser transado pelo autor em todas as suas etapas. Transforve. 76 Glauco. Mando-se assim em um objeto artesanal, no sentido de algo que traga a marca pessoal do artista, ou seja, o poeta deve estar fora da República do Poder. E um integrante do grupo carioca Folha de Rosto acrescenta ainda: tem muita gente que acha que publicar dessa maneira é uma passagem até ele conseguir ganhar um nominho e chegar a uma grande editora. Eu não acho isso. Eu acho que o passo adiante dessas publicações é a criação de cooperativas, dessas próprias pessoas. O segundo ângulo é o do marginal por necessidade. Pereira colheu este expressivo depoimento de outro membro daquele grupo: a mesma coisa que eu escrevo para ser publicado dessa forma, fora das editoras, eu escreveria para ser publicado de qualquer outra forma. Ponto. Eu não tenho nenhum problema de ser editado por editora consagrada. Ponto. Dois outros poetas do Rio, Bernardo Vilhena e Eudoro Augusto, escrevem num artigo: sendo poeta, ser ou não ser marginal. Há quem diga que existe escolha. Mas, perdido o acesso às vias de trânsito tradicional, o livro assumido comercialmente pela editora Expus V. O que é poesia marginal? 77. Foi vendido em livrarias, reconhecido por colunas e suplementos. O poeta de hoje enfrenta, e tem que superar, a sua primeira condição de marginalidade. Mesmo porque, sejamos óbvios e realistas, a vontade de escrever envolve muito da necessidade de ser lido. E Chico Chaves remata a questão: quem está colocando a gente na condição de marginal são as editoras. Porque não existe na verdade poesia marginal, música marginal. Existe poesia, existe música. Eu acho muito negativo esse tipo de colocação, porque quando falaram em malditos da música brasileira era exatamente no mesmo sentido de marginalizar um tipo de música, ou seja, não, essa música não é para consumo. Certo? Consumo em termos de cultura de massa não existe, cultura de massa não existe. Quem faz cultura de massa é o veículo, que veicula a poesia: barulho de pedra, barulho de folha, disco de candomblé, banana musical, disco americano, bope, 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 bipe, bipe, enfim tudo. Então o problema está no sistema, marginal ninguém é. Mesmo no caso das cooperativas, o objetivo prioritário dos poetas não é a autonomia editorial, e sim a conquista do público. No caso específico dos poetas engajados, isso se explica facilmente. I.H. Glauco Matoso. Pelo caráter missionário de seu trabalho, que envolve explicitamente a intenção de atuar na formação de uma nova geração de escritores brasileiros, ou seja, de catequizar. Já no caso, também específico, dos grupos de poetas editores desbundados, a marginalidade é assumida primeiro como uma válvula de divulgação do trabalho individual, depois conscientemente, como bandeira e componente do próprio desbunde.
Quando isso ocorre, os poetas buscam a publicidade e a popularidade através de solocompes promocionais também alternativas que, embora coerentes com o estilo de comportamento assumido, dão chance ao vedetismo e, eventualmente, algum estrelato, happenings, shows, recitais, passeatas, lançamentos em praça pública, e tal. Exemplos típicos são as decantadas artimanhas dos grupos cariocas, isto é, espetáculos informais onde, em lugar dos tradicionais coquetéis de lançamento ou noites de autógrafo, os poetas vendem seus livros em meio a apresentações musicais e cênicas, nas quais eles próprios atuam dentro e fora do palco. Heloísa Buarque de Holanda faz referência aos happenings dos poetas, processo comum dado a mais em relação ao gabinetismo da vanguarda concreta, a saída para a rua, entre outros feitos, como a produção de poemas comestíveis de vários sabores, num protesto contra a discursividade e a... O que é poesia marginal 79. F1 Retórica literária, em grande espetáculo público, chegaram a picar Drummond em pedaços, não o poeta, mas seus livros, nas escadarias do Teatro Municipal num belo dia de verão carioca. No caso das artimanhas, a pesquisadora da Nova ênfase à cor local, zero lançamento dos números do almanaque ou dos livros da nuvem cigana se fazem espetáculo, leituras dramatizadas dos poemas, shows de rock, aprontos inesperados. Como resposta frontal aos lançamentos literários tipo noite de autógrafos, os poetas adotam o comportamento malandro contaminando a arte com a manha carioca e estabelecem para esse novo tipo de happening o conceito artimanha. Nem todos enaltecem como Heloísa o lado positivo desse folclore, mas os poetas marginais não se desvencilharando e cipós-ilianas da literatura. Os poetas marginais substituíram o operário pelo malandro bandido trombadinha traficante. No palco, uma garotada carioca dourada bancando o bandido. Tudo muito otário. Antônio Risério, na revista Muda, em São Paulo, os poetas parecem não ter muita L. Glauco Maltozzi. Vocação para o palco e as performances teatrais, e deslocam suas atitudes poéticas para o meio da rua, como ocorre com as passeatas do grupo Sangue Novo e as chuvas de poemas lançados pelo grupo Poesia sobre a cabeça dos transeuntes. Soluções não tão alardeadas, mas não menos folclóricas. Em quaisquer dos casos, as implicações são as mesmas. Enquanto atraem a atenção do público, os poetas vão curtindo todos os rótulos que lhes forem imputados, a pretexto de se posicionarem contra os mesmos e de repudiá-los na primeira oportunidade. O exemplo de Ulisses Tavares é bem ilustrativo, tido pela imprensa e pela crítica como um típico poeta marginal, que edita e distribui seus livros por iniciativa própria e divulga seu trabalho pessoalmente viajando por todo o país. Ele sempre impugnou o rótulo sem, no entanto, deixar de fazer jus ao cujo. Recentemente, Ulisses emprestou seus poemas a um personagem, também poeta marginal, da telenovela O Amor é Nosso, levada ao ar pela Globo, e passou a receber de direitos autorais 50 vezes mais do que se paga a um autor de livros, além de ampliar 1000 vezes seu público leitor num simples piscar de vídeo. Ulisses continua declarando que não é marginal, só que agora vai ficar mais fácil a sustentar a declaração. O que é poesia marginal? Ulisses Tavares, capa do último livro de Ulisses Tavares pela Pindaíba. Glauco Maltozzi. O caso de Nicolas Beer é ainda mais sintomático, assim que reuniu seus livrinhos mimeografados numa edição formato brochura, impressa na gráfica do Senado em Brasília. Nicolas se apresentou com um prefácio intitulado Poeta Marginal? E deu uma entrevista a ninguém menos que Chacal, na qual declarou: precisamos acabar com esse maldito mito de marginal. Pouco depois, ao receber um exemplar da revista mimeografada Viva Eu, editada por alunos da USP, respondeu criticando a qualidade gráfica pouco convidativa à leitura, alegando que o underground já passou e que neguinho não lê mais. Eu mesmo tenho certa dificuldade. O underground pode, com efeito, ter passado, temporária ou definitivamente, para ele, Nicolas Beer. Quanto aos que continuam marginais, na bata, como se diz, o underground é o túnel que corta caminho para o estrelato. Ou não. Mas,
com raríssimas exceções, tidas até como mórbidas, a vaidade pessoal não acaba onde começa a fama, aumenta com ela. Fica para você a declaração de Chico Chaves a título de chave da conclusão: existe poesia, existe música. E, para finalizar, outra do próprio Nicholas Beer: poesia é poesia, não precisa de adjetivo. Indicações para a leitura. Não existe boa bibliografia da poesia marginal nem sobre ela, pela simples razão de que a maior parte dessa produção poética circula paralelamente sem chegar às livrarias e bibliotecas. Recentemente surgiram algumas tentativas de fazer um levantamento do material visando a organização de arquivos e catálogos. Libra o caso do Centro da Cultura Alternativa, mantido pela Fundação Rio, e da Oficina Literária Afrânio Coutinho, também do Rio. Por outro lado, do que existe sobre o assunto pouca coisa foi publicada em livros. O resto ficou disperso nos periódicos culturais e literários. A título de sugestão para leitura e pesquisa, posso indicar a revista Escrita, São Paulo, que teve periodicidade mensal de 75 a 78 e dedicou espaço 84 Glauco Afanoso aos novos poetas, mantendo inclusive uma seção informativa sobre a imprensa literária nanica. Você pode consultar especialmente o artigo de Assis Brasil sobre a nova poesia brasileira no 2, os depoimentos de Paulo Leminskinos. Em News 14 e 28, as entrevistas com Afonso Romano de Santana e Vladimir Dias Pino no 16 e ampla matéria de capa sobre a geração mimeógrafo no 19. A antologia 26 Poetas Hoje, organizada por Heloísa Buarque de Holanda, publicada pela Labor, Rio, em 76 e posteriormente reeditada, que inclui vários poetas marginais do Rio, e, por tê-los divulgado frente a um público mais amplo, valeu como ponto de referência para os críticos e professores de literatura. O volume de literatura, no 2 da coleção Anos 70, edição Europa, Rio, de 79, que traz artigo de Armando Freitas Filho sobre a poesia da década. Abrange a produção marginal mas desdenha a contribuição da vanguarda. A tese de Heloísa Buarque de Holanda, Impressões de Viagem, publicada pela Brasiliense, São Paulo, em 80, referente à poesia brasileira das décadas de 60 e 70. A tese de Carlos Alberto Meceder Pereira, Retrato de Época, Poesia Marginal anos 70, publicada pela Funarte, Rio, em 81. Esta é a análise mais criteriosa e documentada, embora restrita e centrada em alguns grupos do Rio. Biografia. Glauco Matoso é poeta e humorista, decorrendo uma coisa da outra. Estudou biblioteconomia em letras mas sobrevive como bancário. Organizou várias antologias de autores novos e colaborou em periódicos literários e alternativos, Totem, Suplemento da Tribuna, Escrita, Inéditos, Ovelha Negra, Ora Pombas, Lampião e outros. Em 1977 criou seu próprio órgão, o Jornal do Brasil, folha artesanal onde satiriza as vanguardas e a contracultura através da coprofagia, por cento uma paródia da antropofagia oswaldiana, representado nas exposições Poucos e Raros e Multimídia Internacional, e editado em forma de livro em 81. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual. Por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Glauco Matoso. O que é Poesia Marginal 1 edição 1981 2 edição de
779.160 11.528. Copyright Glauco Matoso FC, 0 graus. Capa, C cedilha maiúsculo Z, 123, antigo 27, artistas gráficos. Caricaturas, Emílio Damiani. Revisão, José Andrade. Ponto de interrogação 6. Ponto de interrogação, J Libras mais de 9. Editora Brasiliense S.A. 01223R General Jardim, 160 São Paulo, Brasil. Introdução. Você provavelmente já se acostumou a ouvir a palavra marginal usada para xingar maconheiros e trombadinhas, ou então para designar algumas avenidas que contornam a cidade de São Paulo. Mas quando HNR cifrão C cedilha terno é aplicado a poetas e poesia, torna-se um rótulo confuso. É natural que desperte indagações do tipo: como um poeta pode ser marginal? Existe uma poesia marginal? Marginal é o poeta ou a poesia? E por aí afora. Este livro é uma tentativa de responder a mais geral e abrangente dessas perguntas. A palavra marginal, sozinha, não explica muito. Veio emprestada das ciências sociais, onde era apenas um termo técnico para especificar o indivíduo que vive entre duas culturas em conflito, ou que, tendo se libertado de uma cultura, não se integrou de todo em outra, ficando à margem das LOJCI com acento agudo VCXTR+JI. 8 Civic GLOC graus. 2. Cultura, no caso, não significa grau de conhecimento, e sim padrão de comportamento social. Foi esse sentido, de elemento não integrado, que passou da sociologia para o linguajar comum. Um delinquente, um indigente, e mesmo qualquer representante de uma minoria discriminada foram classificados de marginais. Tudo que não se enquadra-se num padrão estabelece de que fique sendo a marginal, cabelo comprido, sexo livre, gibi, gíria, rock, droga e outras bandeiras recentes que tipificam um fenômeno de rebeldia das novas gerações ocidentais denominado justamente, no frauto, tratado-se de arte. Toda obra e todo Anton não se enquadram nos padrões usuais de criação, apresentação ou veiculação seriam também marginais, inclusive a poesia e o poeta. Na verdade, marginal é simplesmente o adjetivo mais usado e conhecido para qualificar o trabalho de determinados artistas, também chamados independentes ou alternativos, por comparação com a imprensa nanica, teoricamente autônoma em relação à grande imprensa e contestadora em relação ao sistema. Dizer que um poeta é marginal equivale a chamá-lo ainda de sórdido e maldito, por causa da noção de antissocial, mas esses adjetivos indicam mais como elogio porque viraram sinônimos de alternativo e independente. Ou seja, o sentido deixa de ser pejorativo e se inverte a favor de quem recebe o rótulo, muito embora alguns dos assim chamados prefiram outros rótulos. O que é poesia marginal 9? Ou não aceitem nenhum? À primeira vista, essa inversão de valores e outras formas de não enquadramento serviriam como ponto de partida para tentarmos entender o que pode ser chamado de poesia marginal, quem pode ser chamado de poeta marginal e por que nem todos estão de acordo com essa maneira de chamar. Fiquemos com o rótulo mais colado, ainda que provisoriamente. E vamos, por partes, testar a margem de que estão esses poetas e essa poesia, do ponto de vista da perspectiva histórica, da proposta artística, da conjuntura política, do contexto cultural e dos exogenias cosmológicos. Antes de tudo, veremos que, se a palavra marginal explica pouco, a palavra poesia também não significa algo definido. No final, você concluirá se existe uma característica que possa ser conceituada como marginalidade, se tal conceito representaria uma subversão daquilo que comumente se entende por poesia, ou se essa história toda não passaria de mais um equívoco. Poesia tem que ter R estrela. 0 Parnasiano Olavo Bilac tem um soneto famoso chamado Ouvir Estrelas, e fez vários outros sobre o mesmo tema, reunidos sob o título de Via Láctea. O modernista Manuel Bandeira tem 2 livros com estrela no título. Até o concreto Haroldo de Campos batizou de Xadrez de Estrelas sua antologia.
São inúmeras as obras poéticas com nomes estrelados: Lume de Estrelas, Estrela Solitária, A Estrela Azul, Restos e Estrelas e Fraturas. Os dois poemas mais citados e recitados do romantismo brasileiro não passam sem falar de estrelas. Em minha terra, Gonçalves Dias diz que nosso céu tem mais estrelas, e em Meus 8 anos Casimiro de Abreu fala no céu bordado de estrelas. Castro Alves também não escapa, e pergunta a